Bem-vindo ao estudo do Apocalipse, Apocalipse Fácil. Você é convidado para estudar hoje a carta dirigida à igreja de Sardes. Antes, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos, confiando inteiramente nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo para entendermos a tua profecia e aplicá-la para a nossa vida, para os nossos dias e nos prepararmos para a volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Convido você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3 começa com a quinta carta escrita por Jesus, e esta carta está sendo dirigida à igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3 e o verso 1 em diante. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não, vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes localiza-se cerca de 80 quilômetros a oriente de Esmirna. É importante notar que a primeira moeda a ser cunhada na Ásia Menor foi em Sardes, no tempo de Creso. Em Sardes nasceu o dinheiro moderno. Em 1402 foi completamente destruída por Tamerlão e jamais foi reedificada. Hoje Sardes é um campo ermo de espinhos, flores silvestres e ruínas imponentes. Sardes tem o significado de cântico de alegria. Um nome bonito, um significado muito lindo, cântico de alegria. A igreja de Sardes representa a história do cristianismo no período que vai de 1517 a 1798. Geralmente, o ano de 1517 é considerado o início da Reforma Protestante. Mas ao analisarmos, percebemos que a Reforma Protestante começou muito tempo antes. Começou com Pedro Valdo, com os valdenses, começou com os lollardos, seguidores de João Wycliffe, também João Hus e Jerônimo. Queridos, a Reforma Protestante veio crescendo no período de Tiatira, que durou de 538 a 1517. Em todo o período de Tiatira, a Reforma Protestante foi num crescendo maravilhoso, recebendo o elogio de Deus, dizendo: eu te elogio porque as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. Um crescimento na fé. E então a Reforma culminou com Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, quando ele realmente pregou as 95 teses protestando contra os erros da Igreja de Roma. E ele pregou essas 95 teses nas portas da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Portanto, queridos, o auge da Reforma foi Martinho Lutero. Porém, depois de Martinho Lutero, a Reforma Protestante começou a declinar. Aplicando esta mensagem de Sardes para a igreja da Reforma Protestante após Lutero, ela se ajusta de modo perfeito. Os que lideraram a reforma eram homens de vigorosa dedicação, consagração, mas seus seguidores, supondo que todas as batalhas já tinham sido conquistadas, eles se acomodaram numa religião organizada. Grandes movimentos iniciados por homens como Martinho Lutero e João Knox tornaram-se simplesmente religiões do Estado, sustentadas pelo governo, autossuficientes e satisfeitas consigo mesmas. A data ideal, então, para o início e término de Sardes seria 1517 a 1798.
Por que 1798? Porque no dia 10 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI. E então a Bíblia foi libertada, disseminada, espalhada pelo mundo inteiro. A carta dirigida à Igreja de Sardes, portanto, pode ser considerada como sendo a transição entre o movimento da Reforma e o protestantismo. O período da Reforma, que cresceu maravilhosamente no período de Tiatira, com os Lollardos, com os Valdenses, com Wycliffe, com a Igreja dos Irmãos na Boêmia e Morávia, com João Hus, com Jerônimo, culminou com Lutero. Porém, em 1530, com a formação do primeiro credo protestante, a Confissão de Augsburgo. Então, dali para frente, começou o declínio da Reforma e o nascimento de uma nova era chamada protestantismo, caracterizada por igrejas nacionais. O protestantismo é caracterizado por igrejas nacionais. Na Alemanha, a igreja luterana se tornou a igreja do país, a igreja do Estado. Na Inglaterra, a igreja anglicana se tornou a igreja do Estado. E a característica destas igrejas nacionais é que elas deixaram de se firmar em Deus para receber do governo o apoio e as finanças. Quando você lê a carta dirigida por Jesus à igreja de Sardes, chama atenção o fato de que Jesus Cristo não começa elogiando, ele já começa repreendendo a igreja no primeiro verso, no início da carta, dizendo: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esta mensagem de Jesus Cristo se aplica especificamente ao período da igreja de Sardes. Por quê? Porque o protestantismo é um nome que deveria suscitar alegria, regozijo, porque o nome Sardes significa cântico de alegria. Era de se esperar que o movimento protestante fosse um movimento vivo, dinâmico, batizado pelo Espírito Santo. Mas, queridos, o movimento do protestantismo, após a data de 1530, quando foi formado o primeiro credo protestante, Confissão de Augsburgo, ele caiu num declínio terrível. O protestantismo começou a seguir os passos de Roma. As igrejas protestantes seguiram os passos de Roma, formando alianças com os poderes do mundo, seguindo os passos da igreja de Roma. Eles manifestaram um desejo semelhante ao de Roma, restringindo a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes protestantes, feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as suas igrejas e muitos, tanto pastores como o povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Estamos falando de perseguição e martírio dentro do protestantismo. Lutero denunciou Zwinglio como sendo um herege e os calvinistas não queriam saber dos luteranos. Nós deveríamos tomar muito cuidado com o credo. A criação de um credo resultará em perseguição. Por exemplo, Calvino, em Genebra, consentiu com a morte de Miguel Servetus por causa simplesmente de diferenças religiosas. Miguel Servetus era contra a Trindade e por isso ele foi queimado. Nós podemos discordar, mas podemos discordar respeitosamente, sem desejar a morte, sem perseguir as pessoas. Na Inglaterra, os protestantes anglicanos empreenderam a mais cruel guerra não somente contra os católicos, mas também contra os próprios protestantes que se recusavam a se conformar com a igreja anglicana estabelecida. O estudo da história da Reforma mostra que o protestantismo, a partir do ano de 1530, introduziu um outro período de apostasia, uma outra forma de apostasia. Em menos de 100 anos, o luteranismo, com o qual a Reforma alcançara o seu clímax, cristalizou-se num formalístico e dogmático movimento protestante. O historiador Dominier considera que o fim da verdadeira reforma foi o decisivo período de 1530 e 1531 e que a partir dessa data começou então um outro capítulo chamado A História do Protestantismo. As duas primeiras nações que se levantaram contra o papado foram a Alemanha e a Inglaterra. Porém, a Alemanha
e a Inglaterra começaram a perseguir os próprios membros da sua igreja. O período de Sardes está recheado de perseguições e de mortes. O que a Inquisição Romana fez contra os cristãos no período de Tiatira, as igrejas protestantes nacionais fizeram contra os grupos protestantes minoritários no período de Sardes. O mesmo espírito satânico que moveu o papado contra os valdenses, contra os lollardos e contra a igreja dos irmãos na Boêmia e Morávia, moveu também o espírito das igrejas luteranas e anglicanas, igrejas nacionais, contra os seus irmãos no período de Sardes. Os Quakers, na Inglaterra, foram presos às centenas, apedrejados, surrados, chicoteados, afogados. Em 1661, os Quakers fizeram um pedido através do seu líder, George Fox. Nesse pedido, eles estavam suplicando tolerância para com a religião deles. Porém, esse pedido foi rejeitado e ao contrário do que esperavam. Um decreto foi feito no dia 24 de março de 1661 contra os Quakers. George Fox, em uma carta dirigida ao rei, disse: 3.068 irmãos nossos estão presos e as nossas reuniões de culto estão sendo interrompidas por homens armados que jogam os Quakers na água e os afogam. Nos Estados Unidos, a experiência dos Quakers não foi menos sofrida. Muitos deles foram somente açoitados publicamente como criminosos, mas alguns deles foram marcados com ferro quente e outros tiveram as orelhas cortadas. Nós estamos falando da perseguição dos protestantes contra os protestantes. Queridos, o rei Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana, na Inglaterra, adotou as mais rigorosas leis para impor as doutrinas da Igreja. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas foi instituída a supremacia do rei da Inglaterra. O rei reformador perseguiu tanto católicos como protestantes. Centenas de milhares de cristãos foram vítimas da intolerância religiosa que persistiu por muito tempo na Inglaterra. Uma dessas vítimas é bem conhecida pelo nome de John Bunyan, pregador inglês que viveu de 1628 a 1688. Permaneceu preso por 12 anos na cadeia de Bedford, período em que escreveu ali o livro O Peregrino e mais de 50 outros livros. Num nauseabundo calabouço, repleto de devassos traidores, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu. Na Escócia, a Igreja Episcopal fez uma sucessão de mártires presbiterianos. Você já ouviu falar do navio Mayflower? Quando em 1620 eles vieram da Europa para os Estados Unidos, o Mayflower tinha 102 peregrinos. Um grupo de cristãos reavivados fugiram da Inglaterra primeiramente para a Holanda e depois para a Nova Inglaterra, Estados Unidos. Desembarcaram nas praias da América no ano de 1620 em busca de um país onde pudessem adorar a Deus, um país que não tivesse papa e um país que não tivesse rei. O navio Mayflower trouxe primeiro um grupo de 102 peregrinos até as praias de Cape Cod. Um segundo grupo de 1.000 puritanos veio em 1630 e por volta de 1642 a colônia da Baía de Massachusetts já tinha 16.000 pessoas. Pessoas que estavam fugindo não da perseguição católica romana, mas da perseguição protestante, da perseguição anglicana. Por volta de 1636, Roger Williams, um jovem pastor, iniciou uma nova colônia e criou o estado de Rhode Island. Ele era perseguido e fugiu e passou a viver entre os índios. Ele fundou este pequeno estado, Rhode Island. O princípio fundamental de Roger Williams era que todo homem tenha liberdade para adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Esse pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos, dos perseguidos. Nós estamos falando de perseguição protestante contra os protestantes. Os princípios estabelecidos ali em Rhode Island se tornaram as pedras angulares da República Americana. Os luteranos, em 1574, em uma convenção em Torgau, eles instigaram o eleitor da Saxônia a prender ou banir os calvinistas que diferiam deles em doutrina.
Na Suíça, um concílio protestante condenou um jovem chamado Felix Menz. Ele foi condenado a ser afogado porque simplesmente insistia em condenar o batismo por aspersão, o batismo de bebês. As mais severas leis foram criadas em diferentes países da Europa contra os anabatistas e muitos deles foram banidos ou queimados vivos. Lembre-se de que não estamos falando aqui da Inquisição dos jesuítas. Os tempos mudaram. E agora a carta da igreja de Sardes está falando da vergonhosa história do protestantismo. A história tem demonstrado que não importa quem esteja no poder, sejam católicos ou protestantes, quando a igreja apela para os braços do poder civil, do poder político, quando a igreja e o Estado se unem, o resultado é intolerância religiosa, perseguição e martírio. O mais falso princípio que se originou com a Igreja de Roma e que foi transferido para o protestantismo é o princípio de que o governo e a igreja precisam se unir para que a Igreja de Cristo complete a pregação do Evangelho no mundo. Isto é um engano. Por isso, queridos, quando nós lemos a carta escrita por Jesus para a Igreja de Sardes, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, verso 1, tens nome de que vives, mas estás morto, nós podemos entender que o movimento protestante, depois de 1530, o protestantismo se tornou em igrejas nacionais e começaram então a perseguir. Tens nome de que vives, mas estás morto. É bom lembrarmos que de 31 de outubro de 1517 até 31 de outubro de 2017 foram 500 anos de reforma protestante. Mas, queridos, cumpriu-se a profecia de Jesus que diz: tens nome de que vives e estás morto, porque o movimento protestante está morto. Como disse Tony Palmer, quando ele veio aos Estados Unidos numa convenção com os pastores protestantes e pentecostais e evangélicos, ele disse: ninguém mais protesta, não existe mais protesto, então não existe mais protestante. Queridos, é verdade. O protestantismo morreu e foi enterrado no dia 31 de outubro de 2017, quando o próprio Vaticano celebrou os 500 anos da Reforma Protestante. Pense um pouco. Para o Vaticano estar celebrando os 500 anos de Reforma Protestante, isto significa que ninguém está mais protestando. Não existe mais perseguição, porque ninguém mais está se levantando contra os erros da Igreja de Roma. Tens nome de que vives, mas estás morto. Hoje, o ecumenismo está reunindo todas as igrejas debaixo de um guarda-chuva que é o guarda-chuva de Roma. Todos correm para Roma. O ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todos para Roma. E é exatamente isso que a profecia de Apocalipse 13 menciona. Abra sua Bíblia na profecia de Apocalipse 13. Aqui nós vemos, no capítulo 13, dois poderes se unindo. A besta que subiu do mar, o poder papal, e a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Eles se unem no capítulo 13 de Apocalipse para exaltar o papado acima de tudo e acima de todos. No capítulo 13, verso 12 diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos da América do Norte vai usar o seu poder, a sua influência, seu exército para fazer com que a terra toda se curve e adore a primeira besta, o poder papal, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. A ferida mortal foi no dia 10 de fevereiro de 1798, mas esta ferida mortal começou a ser curada no dia 11 de fevereiro de 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão. E o papado hoje goza de popularidade no mundo todo, dentro de todas as igrejas, junto a todos os líderes religiosos do mundo. O poder papal tem ascendência. Voltando para Apocalipse 3... o verso 2, sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ser vigilante é vigiar, orar, estudar a Bíblia.
adotar aquele princípio que Martinho Lutero adotou, sola Escritura, unicamente a Bíblia, não a tradição, mas o que está escrito na palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus. Isto é padrão de vida para mim e para você. Essa é a nossa bússola, a Bíblia, e a Bíblia tão somente. Sê, pois, vigilante e confirma os restantes. Isto significa que existe um remanescente, sim, que veio da Reforma Protestante. Existe um restante, um remanescente, um grupo pequeno de filhos e filhas de Deus que vieram do movimento de Sardes, que não se contaminaram com Roma e que existem hoje ainda. Queridos, Deus está convidando para que você faça parte desse restante de remanescentes, herdeiros da reforma, da verdadeira reforma protestante. E o finalzinho do verso 2 diz: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Bendito seja Deus, porque existe o arrependimento. Bendito seja Deus, porque podemos confessar os nossos pecados. Bendito seja Deus, porque podemos pedir perdão a Deus se algum dia bebemos o vinho de Babilônia, se algum dia nos submetemos aos ensinamentos de Roma, nós podemos pedir perdão a Deus, receber o perdão e nos regozijarmos na justificação pela fé em Jesus Cristo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Muitos dizem que é impossível saber quando Jesus vai voltar a esta terra. Muitos citam a Bíblia dizendo: a volta de Jesus é como ladrão, portanto ninguém sabe quando ele virá. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, capítulo 3 e o verso 3: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Para aqueles que não vigiam, não oram, não estudam a palavra de Deus, Jesus Cristo voltará como um ladrão. Mas para aqueles que vigiam e oram, e têm os seus olhos voltados para a profecia, eles saberão o tempo da volta de Jesus. Podemos não saber o dia e a hora, mas conheceremos o tempo da volta de Jesus Cristo. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Que pessoas são estas do período de Sardes que não contaminaram seus vestidos? O remanescente de Deus sempre existiu, em todas as eras. Nos dias do profeta Elias, Deus lhe mostrou que existia um grupo de 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Em meio à apostasia antes do dilúvio, houve um Enoque, houve um Noé, ambos tementes a Deus. Nos dias dos Émeres da Arábia, existia um Jó, o melhor homem de Deus no Oriente. Nos trágicos dias da idolatria universal, existiu Abraão, chamado de Ur dos Caldeus. Houve um Ló, mesmo na perversa Sodoma. Nunca houve um período tão escuro em que Deus não tivesse suas estrelas. No período de Sardes, Deus tinha alguns que não contaminaram seus vestidos, Apocalipse 3, 4. Quem são eles? Os reformadores Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, John Calvino, o puritano John Bunyan, os pietistas Philip Spener, Augusto Hermann Frank, o conde Zinzendorf e os metodistas John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, homens tementes a Deus, que são chamados de remanescentes do povo de Deus no período de Sardes. Vamos ler agora capítulo 3 de Apocalipse, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Queridos, vestes brancas. Isto me lembra a justiça de Cristo. Convido você para ler Apocalipse 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19 e o verso 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Jesus é o noivo, você e eu somos a noiva, somos a igreja de Cristo. E foi dado à sua igreja, a você e a mim, que nos vestíssemos de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A justiça dada por Jesus aos santos é representada pelas vestes brancas de linho fino, puro e resplandecente. Queridos, portanto, quando nós lemos aqui em Apocalipse 3, volte para Apocalipse 3 e o verso 5 estamos lendo.
O que vencer será vestido de vestes brancas. Ou seja, você e eu estamos cobertos pela justiça de Cristo. Você e eu estamos cobertos por aquela capa que o pai do filho pródigo jogou sobre o filho pródigo, cobrindo a sua imundícia, cobrindo a sua sujeira, cobrindo as suas vestes esfarrapadas. Aquela capa que o pai jogou sobre o filho pródigo. Esta é a justiça de Cristo que nos cobre e que cobre a nudez causada pelo pecado. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quando Jesus diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, isto significa que muitos nomes serão riscados do livro da vida. Mas aqueles que vigiam e oram, aqueles que fazem da Bíblia o sola Escritura, a única regra de fé e prática para a sua vida, estes não terão seus nomes riscados do livro da vida. Mas isto também significa que outros terão seus nomes riscados do livro da vida. E aqui diz, Jesus diz, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Se você confessa o nome de Jesus diante dos homens, Jesus confessa você, o seu nome, diante do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando para as igrejas. Queridos, Deus nos deu 2 ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito Santo, dizendo, este é o caminho, andai nele. Que você seja hoje o remanescente de Deus, tendo o nome registrado no livro da vida, e que aguarda com ansiedade a breve volta de Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Fique com a paz de Jesus. Amém.